Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, podcast do DD, podcast do Daniel Dias. Claro, mais uma entrevista e hoje com um amigo articulador político, o Silvio Helt. Tudo bem? Tudo ótimo, Silvio, prazer em tê-lo no meu canal. Já faço as primeiras considerações, mas antes, claro, o momento da oração para que o Criador e para que o nosso Senhor Jesus Cristo tome a dianteira e falemos coisas produtivas, coisas que possam chegar a vocês e vocês possam refletir, valeu? Porque ele vive e posso crer no amanhã, porque ele vive e temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora, em definitivo, Silvio Helt com vocês. Faça as primeiras considerações, mas se apresenta rapidamente aí o que você já fez na vida aí, Silvio. Bom, eu sou especialista em administração pública e na administração de partidos políticos, né? Na administração pública eu já trabalhei em uma meia dúzia de cidades do estado do Rio de Janeiro, na administração do estado do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, e vários partidos políticos em que, a cada eleição, eu ajudo a construir o projeto do partido, entendeu? Show de bola. Silvio, então, sem mais delongas, vamos falar do crescimento da direita no Brasil e no mundo. Quais são suas considerações a respeito? A polarização que está acontecendo entre o mundo multilateral e o mundo multipolar, isso está influenciando principalmente nos países ocidentais, na Europa, na América, uma ampliação da visão do que é direita, porque as pessoas nem sabiam o que era direita, nem sabiam o que a direita defendia, né? Há 20 anos atrás, o jovem no Brasil tinha vergonha de se dizer de direita. A direita ela passou a ter proeminência a partir do Bolsonaro. Foi com a candidatura do Bolsonaro e a vitória do Bolsonaro em 2018 que o jovem passou a entender a existência do que era a direita, né? No Brasil, né? Na França, esse movimento começa ali por volta de 2000, vem crescendo devagarinho e agora a gente viu, né, que foi um crescimento muito grande. Por pouco, a direita francesa não tem maioria, né? No futuro muito próximo, os líderes de direita vão começar a ser taxados de populistas, né? Por quê? Porque esse contraponto entre o que a gente chama de direita e esquerda, ele vai ser um contraponto das pessoas que defendem um mundo multipolar e um mundo multilateral. O mundo multipolar são os países que querem defender o seu crescimento, o nacionalismo. O mundo multilateral quer defender as instituições mundiais. ONU, Organização Mundial do Comércio, Organização da Saúde, gente que não teve um voto e quer mandar em todos os países do mundo, entendeu? Mais ou menos que nem o STF aqui, que nunca teve um voto, mas quer mandar? Isso, quer dizer, o nosso Supremo Tribunal, ele vem de uma forma estranha, digamos assim, entrando na área do executivo e entrando na área do legislativo, né? A gente precisa redefinir o papel dos três poderes, né? Esse papel dos três poderes, eles estão misturados. E aliviando na área do judiciário, né? Porque está aliviando muito bandido, né? Aí é uma questão até que não dá para a gente julgar, entendeu? Uhum. Essa coisa da influência do judiciário na violência urbana. Quer dizer, a gente tem dois problemas que se misturam: violência urbana e segurança pública.
Quer dizer, a violência urbana ela é maior que a segurança pública, né? As questões sociais, elas influenciam muito na violência urbana, né? E a segurança pública, que é uma coisa da gestão do Estado, isso. Não, mas quando eu falei aliviano, eu falei numa DPF 635. Quando eu falei aliviano, eu falei em bens de um marginal do PCC sendo entregues. Né? Nisso que eu quis dizer aliviando, né? Algumas coisas aí eles estão aliviando. Bom, aí o nosso sistema jurídico, isso aí a gente não dá para culpar só o lado do julgador, não. Né? Quer dizer, a gente tem que melhorar o nosso arcabouço jurídico até para uma reforma? Talvez uma reforma, algumas mudanças. Né? Não é só o homem que está lá, o julgador. Lógico, a qualidade do julgador realmente não, tem deixado a desejar. Mas não é só a qualidade do julgador, é o nosso arcabouço jurídico, que não tem ajudado. Né? Quer dizer, você vê... o nosso atual presidente, ele foi condenado e julgado lá no Paraná, arguiu-se a incompetência 3 vezes ao longo de todo o tempo, e aí, quando já não tinha mais como voltar a coisa, o Supremo Tribunal declara a incompetência, né? Depois de 3 negativas de arguição. Quer dizer, o sistema jurídico que permite que isso aconteça, entendeu? É mais ou menos como se fosse uma partida de futebol, o juiz dá o gol, vai pro VAR, verifica, dá o gol, quando acaba o jogo, ele diz assim, não foi gol não, ele agora quer anular o gol, entendeu? Depois do jogo acabado. Foi o que aconteceu. É verdade. A saída do Lula da cadeia e a elegibilidade do Lula foi mais ou menos como você permitir que um gol seja anulado ou validado depois do jogo acabado. Foi isso que fizeram. Entendeu? Mas Aí o julgador, no caso o juiz e tal, ele só faz isso porque o arcabouço jurídico permite isso. Porque se você fizesse um arcabouço jurídico que não permitisse tal fato... Né? Mas, ô Silvio, tu estava começando a falar até da polarização, da direita, da França, você chegou na França, né? Vai ser complicado também, né, para a esquerda governar na França, né? Porque hoje o parlamento europeu é direita, né? Mas eu vou falar do caso da França, né? Quer dizer, lá existe o que eles chamam de extrema-direita e lá existe uma direita comportada, sabe aquela direita cheirosa e tal. Essa direita cheirosa vai ceder algumas coisas e a esquerda e o centro-esquerda vão ceder algumas coisinhas, né? Principalmente na pauta de costumes, porque o que movimenta, o que impulsiona essa briga entre multilateral e multipolar é o liberalismo econômico. São esses liberais econômicos que estão por trás do jogo. Eles querem dominar o mundo dominando as instituições. É muito mais fácil você subjuga todos os países do mundo a meia dúzia de instituições. Se você dominar essa meia dúzia de instituições, você domina o mundo. Então, eles querem criar um imposto mundial, eles querem criar regras mundiais, porque a partir do momento em que isso for validado, né, a partir do momento em que existir imposto verde, o imposto verde vai ser para o mundo todo. Já se criou. O imposto mundial é o imposto verde. Ora, quem estiver dominando as instituições que controlam isso,
controlará o mundo. Você não precisa controlar 120 países. Basta você controlar meia dúzia de instituições. Por isso que eles querem colocar o Brasil aceitando o que a ONU diz, que a Organização Mundial da Saúde diz, que a Organização Internacional do Comércio diz, porque isso vai facilitar a vida deles. E que ferramenta eles usam? As ONGs. Esses grandes liberais patrocinam as ONGs no mundo todo. O tal do Jorge Soros deve ter uma ONG em cada país do mundo. Uma não, eu estou sendo generoso. No Brasil ele tem umas 100 que ele patrocina. Né? Quer dizer, essas ONGs o tempo inteiro ficam fazendo campanha contra o nacionalismo. Né? Quer dizer, se você me perguntar hoje se eu sou a favor ou contra a privatização, eu tenho que dizer para você o seguinte: eu sou a favor, mas privatizar para quem comprar? Adianta eu privatizar uma grande empresa nacional e entregar ela para BlackRock, para o Jorge Soros, né? Entendeu? O que a gente fez, né? Entendeu? Então, a gente tem que entender, quer dizer, hoje o Brasil ele vive a síndrome dos campeões nacionais. Os irmãos Batista... Hoje eles são a Janja do Lula, os irmãos Batista? Não, são mais que isso. São mais que a Janja? Mais que a Janja. Você pode ter certeza que a diferença de alguns países para o Brasil é que as coisas aqui não são assumidas. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, o Elon Musk declarou, para quem quisesse ouvir, que ele vai colocar 45 milhões de dólares por mês na campanha do Trump. Mas isso oficialmente. Né? Então, as coisas têm que ser assumidas. Tem que ser assim. Né? Eu não sei te dizer quanto que os irmãos Batista colocaram na campanha do Lula. Né? O que eu sei é que depois que o Lula assumiu o governo, eles deixaram de pagar bilhões de dólares em acordos que eles tinham da Lava Jato. Eles hoje têm, acho que a terceira maior empresa de energia do país, que é a Âmbar. E nós estamos pagando agora as contas de luz, né, para o processo deles. Esse acréscimo que teve aí é para pagar uma dívida que... O processo do Lula e dos irmãos Batista? Uma dívida que o governo tem com as empresas que o Batista comprou. Quer dizer, o Batista comprou uma empresa baratinho, porque o governo federal devia muito. E aí, logo depois que ele compra, o governo federal diz assim, não, vamos pagar aquela dívida. Entendeu? Então... Quem paga a conta no final é o povo, né? Quem vai pagar a conta é o brasileiro, todos os brasileiros, inclusive os que não foram causadores da dívida, porque essa dívida foi contraída com o fornecimento de energia na região norte, né? Que é a região do Brasil que tem o maior furto de energia. Né? Amazonas, salvo engano, 80% da energia fornecida é furtada. Quando eu digo furtada, é gato, não é paga, conta, 80%, salvo engano é isso. Né? Das grandes cidades brasileiras, a cidade que mais tem furto de energia é a cidade do Rio de Janeiro. Aproximadamente 1/3 da energia aqui fornecida é furtada. 1/3. Né? Ou seja, nós, moradores do Rio de Janeiro, todo mês temos a nossa conta aumentada para pagar isso, porque o cara que fornece, ele precisa ser ressarcido. Ele tem a Light, aquela energia não é ele que produz. Ele compra a energia, ele paga pelo transporte da energia, né? E ele entrega, vamos supor, 100 pacotes de energia para o morador da cidade do Rio de Janeiro, mas só recebe 66,5, digamos assim. Esses 33% eles têm que tirar de algum lugar. E de onde é? É da nossa conta, que é majorada em função disso, entendeu? Ô Silvio, ainda não saindo desse assunto do poder multilateral e o poder multipolar, né? Trocando em miúdos para o povo que já entende um pouquinho mais sobre
Agenda 2030, tem que falar assim por causa do YouTube, senão ele corta, né? Então, Agenda 2030, multilateral, poder multilateral, está atrelado a Biden, a essa turminha que tem essas instituições, essa meia dúzia de instituições, né? Claro, é um número que a gente está dando aí como exemplo, né? Meia dúzia, né? Deve ter mais, claro. Mas, enfim, os que fazem parte disso aí, as grandes indústrias farmacêuticas, né? Indústrias do álcool, de repente, enfim, indústrias da vacina, não vou entrar mais nesse método da vacina, senão também cortam. Mas esse pessoal da Agenda 2030 é o pessoal que está atrelado a Biden, Lula, esse time aí, né? Esse time todo é o time que é o multilateral que está a serviço dos liberais. ONU e tudo mais, Isso aí é um grande pacote, né? Eu vou chamar de pacote do mal. Que todos chamam de globalistas, não? Isso, os globalistas, esses mesmo. Você vê o seguinte, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, não sei a data certinha, foi feito lá nos Estados Unidos, não sei se em Washington ou Nova York, o Pacto dos Estados Unidos, feito pelos economistas, pelos banqueiros e tal, que foi que norteou o liberalismo esse tempo todo. Agora, eles fizeram, na Alemanha, o Pacto de Berlim, mudando um pouco os objetivos desse pacto e dizendo para os liberais do mundo inteiro, para os donos do dinheiro, o seguinte, olha, nós estamos indo com muita sede ao pote. Vamos diminuir, né, o povo, né? Então, a gente vai perceber nos próximos anos um certo abandono das grandes empresas da malfadada agenda ESG. Vamos ver uma diminuição dessa coisa do verde, né? Quer dizer, abandonar, por exemplo, vários vetores energéticos, isso tem um custo muito alto, né? Por exemplo, eu sou vegetariano, eu não como carne. O fato de você ser vegetariano encarece um pouco a sua comida. Ah, mas é muito melhor. Mas é mais caro. Se você pode pagar, né? As energias renováveis são muito melhores para o planeta. Mas é mais caro. Será que o povo pode pagar hoje para sair da energia do carbono, do petróleo, do carvão, nessa velocidade que eles querem? Né? Isso vai impactar muito no custo das coisas. Por exemplo, o nosso governo, o atual presidente, ele está trazendo um modelo de gestão com crenças do primeiro governo dele. Só que quando ele chegou no primeiro governo dele, o mundo estava em crescimento. O cenário mundial era outro. A economia hoje ela é globalizada. Não dá para a gente falar na economia de um país sem olhar o que está acontecendo no cenário externo, né? Ele ainda vive naquela época? Isso. Ele ainda está pensando num mundo em que, 2000, em que as commodities tinham um outro significado, que não é o significado que tem hoje. Resumo, eu digo a vocês sem medo de ser feliz. Daqui para o fim do ano, né, o empobrecimento no Brasil vai ser grande. Né? Quer dizer, o poder aquisitivo vai ser muito menor. Né? E o que não está longe dos interesses deles. Quanto mais gente, né, precisando de auxílio, mais fácil para eles governarem. Né? O Rio de Janeiro tem 2 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Nós temos 3,5 milhões de pessoas, de adultos, né? Pessoas com mais de 16 anos. 3,5 milhões de pessoas de carteira assinada, 2 milhões recebendo o Bolsa Família,
e 3 milhões e meio, 2 milhões, e uns 7 milhões entre os desempregados e os profissionais liberais. Os profissionais liberais, o camelô, os autônomos, etc., esses serão os mais prejudicados na reforma tributária. Essa reforma tributária, ela vem para botar a mão no meu bolso, no seu bolso, no bolso de todos nós, né? O tributo nessa gente, no profissional liberal, no advogado, no médico, no cara, no lavador de carro, né? Ele vai dobrar, sendo assim, camarada. Eu acho muito difícil. O maior IVA do mundo é 27%. O IVA do Brasil deve ficar maior do que o 27%. E eles estão justificando esse IVA gigantesco como? Não, porque a gente teve que desonerar a carne, porque a gente teve isso, porque a gente teve aquilo. Né? Quer dizer, eles são incapazes de cortarem nos gastos, de diminuírem os supersalários, de diminuírem determinadas... mordomias, né? Gastos... desnecessários. Nunca os deputados federais receberam tanto dinheiro de emenda. Eu acho que falta... Eu não gosto de falar números sem... Mas eu acho que esse ano, cada deputado federal vai receber 32 milhões de emenda. E aí eu te pergunto, com o cara que está lá no mandato recebendo 32 milhões de emenda por ano, qual a chance desse cara perder a eleição? Ou seja, nós temos um Congresso, uma Câmara Nacional e um Congresso, que vai ser Câmara e Senado, que dificilmente vai ser renovado. Porque o cara que está de fora dessa festa, digamos assim, dificilmente ele vai ter recurso, ele vai conseguir enfrentar um competidor nas eleições que vai receber ao longo de 4 anos, né, 32 milhões de reais em emenda. Mas, ô Silvio, isso aí já não é preparado já para que essas velhas raposas continuem se perpetuando no poder? Isso já não é orquestrado de uma forma já... Olha só, tem, né, quer dizer... Porque, assim, a reforma tributária, tu acha que realmente o Taxade, né, como é conhecido agora, né, que até a Globo, né, a gente já sabe que a Globo já não faz jornalismo há muito tempo, eles fazem militância, mas, assim, chegaram num ponto agora de ficar defendendo que não pode ter meme contra o Taxade, porque é o cara que mais taxa, né, então é Taxade, sim. Agora, vamos lá, tu acha que ele realmente tem a capacidade mental de estar fazendo essa reforma tributária ou está por trás mesmo, é o Lula para fazer essa reforma e é grande equipe que pensa pelo Lula? Eu acho que quem está por trás da reforma tributária são os liberais, são os rentistas, os bancos. Né? Você vê que volta e meia... Sugerem e o Lula acata. Sugerem e o Taxade leva o recado para o Lula. Né? Quer dizer... O Taxade não é um gênio da economia, ele é apenas um garoto de recado que está ali entre os rentistas da Faria Lima e os bancos e os grandes liberais e o governo. Ele é o... O Taxade está comendo a picanha junto com a equipe, né? Isso. A picanha que era do povo, mas não vai chegar nunca. Não vai chegar, não vai chegar. Né? Mas... a gente tem sempre a esperança, a expectativa de que um conjunto grande de pessoas acorde. Né? O número que separou a vitória do Bolsonaro do Lula foi algo em torno de 2 milhões de votos. Né? Que num conjunto de, 160 milhões de eleitores, né? Pouco mais de 1%, 1, alguma coisa. Se a gente se organizar um pouco melhor e mostrar às pessoas, né, qual o objetivo verdadeiro dessa gente que está aí, a gente vai lograr êxito agora em 24. Né? E eu tenho dito todo dia que
nós temos, eu salvo engano, 103 cidades no Brasil, eu acho que o número é esse, que são estratégicas, porque são cidades onde tem segundo turno. Quer dizer, a direita deveria estar preocupada com essas 103 cidades. Ganhar a eleição nessas 103 cidades... É preponderante. Vai significar sairmos de 99 deputados, no caso do PL, para uns 120, 130. Vai significar, talvez, termos 200 deputados de direita na próxima legislatura. Hoje nós temos uns 100. Nós precisamos, na eleição passada, nós elegemos mais senadores do que a esquerda, mas a gente só votava em um senador. Agora nós vamos votar em 2 senadores. Nós vamos renovar 2/3 do Senado. A gente tem que vencer de novo. A gente precisa fazer mais votos do que a esquerda no Senado. Mas não é um problema, Silvio, a gente ter maioria, mas ter ali líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, com o rabo preso no STF, como o Lira e o Pacheco, e os que vão vir posterior a eles, também vai ser o mesmo cenário? Porque que adianta? Você tem a maioria, mas você tem um presidente que tem um poder monocrático, tanto do Senado quanto da Câmara. E isso impede muito um progresso, né, nas votações, nas pautas, né? Como é que tu vê essa análise aí? Olha só, o governo que está aí, né, eu não gosto de falar no nome do Satanás, o governo que é o que ele é, o Satanás. O governo que está aí, ele está perdendo a validade. O prazo de validade desse governo, né, nós já temos 18 meses de governo, tecnicamente completos, né? E o governo não é questão que ele não fez nenhuma entrega. Ele não tem nenhum projeto novo para fazer entrega. Ele está realizando as entregas de projetos que já existiam e ele não se planejou para fazer, não existe nada novo, né? Nós estamos readquirindo uma dívida externa. A gente está lançando títulos da dívida pública lastreado na Agenda Verde, né, para buscar dinheiro lá fora, né? O governo aí não percebeu 2 coisas. O dono do capital, ele quer remuneração. Não existe capital bonzinho. Isso não existe. Bom, o mundo está se rearmando. Eu vou citar o caso da Polônia. A Polônia, a partir do ano que vem, vai gastar 5% do seu orçamento no sistema militar polonês. A Polônia vai passar a ter o 3º maior exército do Ocidente, dali da região da OTAN. Ele só vai perder para os Estados Unidos e para a Turquia. O exército polonês vai ser maior do que o da Alemanha, do que o da França. Né? Da Rússia? Não, da Rússia não. É porque a Rússia não é da OTAN. Né? Sim. Então, na hora que os países... Mas eu disse Rússia porque a Polônia é leste europeu também, né? Então, assim, vão ser 2 países no leste europeu, claro, cada um com a sua bandeira. Mas a Polônia está na OTAN. Sim. Né? Na hora que os países se rearmam, fabricar arma e vender arma dá muito dinheiro. E o dinheiro que existe no mundo, ele é finito, ele não é infinito. Então, o grande capitalista, que tem lá uma quantidade finita de dinheiro, entre investir no Brasil e investir numa indústria de arma que vai vender para a Polônia, que vai vender para a Alemanha, que vai vender para a França, que vai vender para um mundo que está se rearmando, que é um negócio que dá muito mais lucro, ele não vai investir no Brasil. Entre investir numa siderúrgica no Brasil e numa fábrica de arma nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida onde esse cara vai colocar o dinheiro dele. Porque arma dá muito dinheiro, dá um lucro muito maior. Essas pessoas, elas têm compromisso não com países. Esse mundo multilateral, o compromisso deles são com eles. Né? Nós temos um livro aqui no Brasil que conta a história das 300 famílias
que dominam o Brasil, né? Existem 500 famílias que dominam o mundo desde que o mundo é mundo. Se você pegar, é daqui, é dali, não sei quem é o dono da empresa tal, é a família tal, né? Se você fizer uma pesquisa, a Biblioteca Nacional é ótimo para isso. Então, dessas 500 famílias que dominam o mundo, em percentagem, quantas estariam no poder multilateral e quantas em percentagem, tá? E quantas estariam no poder multipolar? Hoje, uns 70%. No multilateral, nos globalistas. Isso, uns 70%. Agenda Mas eles estão, olha só, 3.0. Presta atenção, não existe bonzinho. Claro que não. Nem no lado, nem no outro. Não tem bonzinho. Não. O que a gente tem que cuidar é do Brasil. Isso porque uma guerra não tem lado bom, né? O que a gente tem que cuidar é do Brasil. Claro. Né? Só que os multilaterais, a única diferença é que os multilaterais não deixam a gente cuidar do Brasil. Eles, né? O povo do mundo multipolar, eles são soberanistas. Né? Isso. E aí eles atrapalham menos aqui. Entendeu? Essa é a diferença. Mas também não são bonzinhos, não. Não, claro que não. Mas todo mundo que tem o poder não é bonzinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu ia chegar agora justamente nisso aí, no poder multipolar, que nós falamos bastante do poder multilateral, chegamos ao Lula, né? Porque não tem como chegar a esse energúmeno, né? O Lula, mas, enfim, o Lula é um escravo deles. Como o Biden, né? Os boatos até que o Biden está usando fraldas, não sei se isso é verdade, né? Mas não duvido. Não duvido. Mas O Bolsonaro falou que o Biden não existe. Que ele esteve lá com ele, falou que não existe o Biden. O Biden é um fantoche do sistema. Como o Lula também é, né? Desse sistema multilateral. Vamos lá falar do multipolar. O multipolar, a gente já chegou nisso, falamos que é um poder soberanista. Né? Para quem não conhece, o soberanista é aquele cara que primeiro vai defender a pátria dele, os interesses da pátria dele. O que sobrar da pátria dele para dividir com o mundo ou comercializar com o mundo vai ser o preço dele no interesse dele. Né? E aí que está, que mora o perigo. Caras como soberanistas, Bolsonaro, Trump... Esses caras não interessam para esse sistema, né? Não. Porque dificultam, né? Pô, como é que eu vou fazer negócio com o Brasil? Eu sempre fui lá, ganhei a matéria-prima do Brasil praticamente a preço de banana, e agora esse Bolsonaro tá aqui, pô, me impedindo de poder botar a mão nas matérias-primas como o nióbio, por exemplo, né? Que deixa um avião lá em cima, que liga um computador, a gente não sabe disso. E aí, como é que vai fazer? Tira do jogo. Porque todo mundo achou um absurdo o que aconteceu aqui com o Bolsonaro. Pô, absurdo. Se conseguiram tirar o Trump dos Estados Unidos, do jogo, do sistema mundial, conseguiu fazer isso. E o método foi o mesmo. O mesmo. Entendeu? Então, meu irmão, e lá não tem urna eletrônica. Então, balela. Essa história que, nossa urna eletrônica não pode funciona. Pode ter facilitado. Facilitado, tudo mais. Mas lá eles contam e deu no mesmo. Entendeu? Então, assim... a briga é muito acirrada, né? E assim, pelo que você falou, 70%, 30% para um lado soberanista multipolar, né? Contra 70% do multilateral, Agenda 2030. Então, assim, a briga não é acirrada, né? Como eu estava falando, acirrado, mas não concluí. Não é acirrada, é uma briga quase que desigual, né, cara? Mas no final do dia, eles acabam se entendendo. Né? Quer dizer, ninguém quer uma hecatombe mundial. Né? Quer dizer, eles acabam se entendendo. Lógico que tem uma escaramuça aqui, outra ali e tal, mas no final do dia, eles acabam se entendendo. Existe um movimento iniciado no governo do Trump, lá nos Estados Unidos, de reindustrialização do Ocidente. Né? Quando começa a pandemia, né? Quer dizer, uma das hipóteses é de que os chineses, percebendo esse movimento, né, de saída das indústrias, da volta das indústrias aos seus países de origem, dá essa, né, dar esse presente para a humanidade, né?
o Trump estava começando o movimento de levar de volta as indústrias ou para os Estados Unidos, ou para o sul do Canadá, ou para o norte do México. Por quê? Porque eles perceberam que eles estavam muito na mão digamos, dos países asiáticos, não só da China, mas do Vietnã e outros, né? Da Coreia também. E, né? Com o globalismo, que ganha força ali em meados dos anos 80 e começa a perder força ali por 2010, 2008 e tal, né? Se você chega na loja, encontra um tênis Reebok original por R$1.000 e encontra um tênis Reebok original por R$500, você vai comprar qual? O de R$500. Só que esse tênis Reebok de R$500 foi fabricado num país asiático, pela Reebok, onde os trabalhadores não têm as suas garantias trabalhistas. E esse aqui foi fabricado na Europa. Tem uma diferença de custo. Mão de obra mais cara. O empresário percebeu que o lucro era o mesmo, como o preço era mais barato, ele poderia vender mais. Ele ganharia a mesma coisa, mas venderia mais. Então, acabaria ganhando mais. Pegaram as fábricas, levaram todas para a Ásia e começaram a fabricar lá. Então, todos os grandes industriais deslocaram as suas fábricas para China, Vietnã. O Vietnã hoje é o maior produtor de tênis. Coreia, etc, etc, etc. E aí, esses produtos passaram a chegar aqui, né, com as marcas fabricadas. Você pegava um produto qualquer, pegava o iPhone e tu via onde estava sendo feito, na China. Né? A Apple está repatriando a fábrica para os Estados Unidos, repatriando a fábrica para o norte do México. Só que isso não é uma coisa, isso não é como a gente sair daqui e ir ali comer um pastel. Né? Dizer assim, moço, me dá um pastel. Né? Isso leva tempo. E a Europa está começando a fazer isso, repatriando as fábricas. Só que isso é um processo longo, né? E os chineses e os russos perceberam isso. A mudança na matriz energética, né, se você pegar aí quem são os grandes exportadores mundiais de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, você vai ver que o russo, o árabe também, né, é um grande exportador de gasolina. A Arábia Saudita tem muita refinaria, ele não exporta só petróleo, não, exporta gasolina. Né? Essa gente não quer a mudança da matriz energética. Essa gente trabalha contra. Essa gente financia políticos no mundo todo. Ora, né? Se eu quero impedir que isso avance no mundo, eu tenho que financiar pessoas no mundo. Nós não estamos falando de milhões de cruzeiros, de reais. Nós estamos falando de um negócio chamado petróleo que movimenta trilhões de dólares. É uma outra conta, um outro número, que a gente muitas vezes não tem nem noção dos zerinhos que vem atrás. Né? Então, gente que negocia e mexe diariamente com $1 trilhão tem força suficiente para eleger 20, 30 deputados em partidos de direita, de esquerda, de centro, ele vai elegendo um em cada partido. Entendeu? Então, infelizmente, o que movimenta muito a direita no Brasil é a pauta de costumes. Mas a gente tinha que estar preocupado com a pauta econômica. Porque é através da pauta econômica que eles querem a dominação. A pauta de costumes é só uma cortina de fumaça para o jogo. Entendeu? É só uma cortina de fumaça. Foi como nesse problema que o mundo, não pode nem falar o nome, que o mundo viveu durante 3 anos, aí no começo da década, e aonde que foi taxado que se fosse esse desgoverno que está aí, ele ia com certeza fechar o Brasil. Né? Fica em casa, Brasil. O Brasil inteiro.
foi taxado isso, né, como do sistema internacional, vai, fica em casa, fica em casa. E aí, a pauta econômica, né, que é onde que os caras dominam quando um país enfraquece, né, é aí que eles entram com tudo, e o Bolsonaro, sagaz, falou, não, a economia a gente não pode ver depois, não. E ninguém entendeu por que ele estava mandando essa mensagem. Todo mundo achou que o cara era desumano, que o cara não estava vendo as pessoas que... Cara, ninguém vai ficar paciente. Todo mundo, infelizmente... Eu perdi gente. Se você vai falar aí no comentário, pô, não, você tá falando porque você não deve ter... Perdi sim. Perdi sim, gente na minha família, gente próxima. Todo mundo perdeu. Agora, não é a questão de perder. Uma hora todo mundo vai. Isso é fato. Agora, ele falava sobre isso e todo mundo... Pô, o cara tá pensando em economia. Mas é justamente o que você falou agora. O mundo tem exemplos. Eu vou dar um exemplo, né? Quer dizer... Todo mundo sabe, hoje, cientificamente falando, já que o pessoal gosta da ciência, né? Só existem duas coisas que já está provado que causam câncer. Não, mentira. Que aumentam a probabilidade de câncer. O álcool e os embutidos. Né? Bom, eu vou falar do álcool. A lei seca nos Estados Unidos, ela durou 7 anos. Mas os motivos que fizeram a lei seca proibir vender álcool nos Estados Unidos não foram motivos nobres para proteger a população. Nos Estados Unidos, quando eles promulgaram a lei seca, existiam 40 mil alambiques. Todo mundo no interior, as fazendas, tinham o seu alambique, fabricavam lá uma bebida. Proibido vender bebida, o que aconteceu com esses 40 mil alambiques? Foram fechados ao longo desses 7 anos. Quando eles desfizeram a lei seca, só os grandes fabricantes tinham fábricas. A Seagram's Continental se tornou a maior fabricante mundial de bebidas, por quê? Ela construiu fábrica na fronteira do México, então a lei seca está acontecendo. Lugares Fábrica na fronteira do Canadá e passou a vender clandestinamente, via máfia, para dentro. Quando acabou a lei seca, quem é que tinha bebida? A Seagram's Continental. E aí, hoje, não sei se ainda se tornou, na época, uma fabricante de bebida do mundo. Podemos pensar que foi uma grande jogada, né? Pois é. Entendeu? É tudo feito assim. Primeiro eles dizem para a população, estamos te ajudando, estamos te protegendo, vamos parar de vender álcool, não, e tal, isso faz mal. Entendeu? E aí, 7 anos depois, todo mundo que fabricava bebida tinha quebrado. Os pequenos quebraram uns 40 mil alambiques. Hoje deve ter 4 mil nos Estados Unidos. Que era uma cultura, né, do povo que veio da Inglaterra, daquelas fazendas todas no interior, cada uma tinha o seu alambique. Ô Silvio, então não é um devaneio da minha cabeça, eu pressupor então que fique em casa, fique em casa que nós grandãos vamos continuar fortes e os pequenos vão todos quebrar. Deve ser alguma coisa, pode estar havendo aí, né, por detrás, né, desse sistema multilateral, que pode estar orquestrando situações para que os grandes continuem e os pequenos fiquem afetados. Olha só, é simples. Vamos supor que você venda copo. Aqui o copo, você vende copo. Você vende copo e você vendeu o copo para mim. Você prefere que eu entregue o dinheiro do copo para você ou que eu entregue para uma outra pessoa para depois ela lhe repassar o dinheiro? Você prefere receber direto, claro, né? Bom, então eu vou dizer o que a reforma tributária está fazendo. Ela está tirando um dos tributos municipais, que é o ISS, e um dos tributos estaduais, que é o ICMS, incorporando a esse novo tributo federal. Ou seja, os municípios não vão mais receber ISS. Vão mendigar para o governo. Aí o governo vai ter que repassar o dinheiro deles. Os governos estaduais não vão mais receber o ICMS. Vai tudo virar IVA federal. Entendeu? E aí, o teu dinheiro que você recebia da venda do copo, agora você vai receber dele ali. E ele ali, sabe como é que é? São muitos vendendo copo, ele vai ter que dividir. Aí, e o cara gosta de dividir. Se você é amigo do rei, você, né, é aquela história da divisão da goiabada. Sim, o tamanho da goiabada vai ser de acordo. Da picanha, né? No caso dele é picanha. A divisão da picanha. Taxade. Você entendeu, né? O que vai acontecer. Claro.
E ele gosta. Inclusive, ele faz bem a lição de casa, né? Porque uma das coisas do decálogo de Lenin, que ele segue bem, é viajar pelo mundo inteiro e gastando dinheiro público, esbanjando dinheiro público sem o menor pudor. Né? Isso, cara, olha, o Lula e as banjanjas fazem bem. Uma das coisas do decálogo de Lenin, vocês deveriam pesquisar o decálogo de Lenin. Eles fazem bem isso, mas fazem muito bem. Como ninguém, né? Nunca vi fazerem tão bem, realmente. Agora seria mais um devaneio. Eu devo estar realmente ficando surtado, devo estar ficando com algum problema mental. Deve ser algum outro devaneio que eu estou tendo aqui. Vamos lá. O pessoal, né, sem o menor pudor, não pré-julgou o Bolsonaro anos de ter se envolvido no caso Marielle. Beleza. Não fizeram nenhuma meia-culpa depois que descobriram que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, que pelo contrário, né? O cara era aliado da Dilma. Mas, enfim. Aí, será que é um devaneio, então, eu imaginar, né, que o cara que... Porque eu vi um doente mental, ou é doente mental, ou é militante, o da Globo News aí, eu não vou nem falar o nome do cara para não deixar o cara grandão, né? Ele não merece ser citado, não. Mas eu não sei se deve ter visto, todo mundo deve ter visto o cara falando, realmente o cara ou é militante ou é doente mental. Porque o cara falou que os Estados Unidos é muito bom nesse negócio de produzir algum fato, né? Inventar um fato, né? Que foi ali um suposto atentado ao Trump, né? Como também foi uma suposta facada no Bolsonaro. Ora, como que um hospital vai articular uma situação que eu acho assim, a pessoa não para e pensar o óbvio. Pô, caramba, o Bolsonaro vai tomar uma facada, vai várias vezes pro hospital, tratar novamente da que estava dando problemas e tudo mais. Enfim, um monte de gente ali nos bastidores do hospital poderia saber da situação e poderia vazar a qualquer momento a informação. É mentira, ele não tomou facada nenhuma, né? Pô, como que ia estar todo mundo macumunado com uma história dessa, cara? É muito porque, assim, existem funcionários do hospital ali, né? Que estão ali vendo a situação ocorrendo. Sempre vai ter um que vai vazar. Se a história for mentirosa, de fato. E aí o Trump, segundo esse doente mental, ou esse militante da Globo News, ele conseguiu falar isso, essa asneira, né? Foi a asneira, eu acho que do século essa que eu vi. Que os Estados Unidos é muito bom nisso, achando que era Hollywood ali, né? Quer dizer, seria um devaneio, minha pergunta é essa, né? Eu já só fiz essas considerações, mas seria um devaneio também pensar que esse sistema de poder multilateral do 2030 ou do 2030 poderia ter orquestrado e ter... Porque assim, eu não consigo acreditar que o cara... É a mesma coisa, o Adélio é um doente mental, o outro também era um doente mental, né? E um morreu já para não contar nada, né? Eu calculo isso, morreu para não contar nada. E o Adélio, como o Brasil, está impossibilitado de falar qualquer coisa. Vamos lá. Aí... Esse cara aí, né? Realmente ele era um doente mental, na tua visão? Ou ele pode ter sido um cara que foi encomendado a coisa para tirar o Trump de cena? Essa é a minha pergunta. Eu acredito que... Vou falar os Estados Unidos, né? São 300 milhões de pessoas. No meio de 300 milhões de pessoas, você tem gente mentalmente fraca. Sim, todo lugar. Eu não estou falando de doente mental, estou falando de mentalmente fraco. Certo. Bom, ora, toda ação, ela causa em você uma reação. Numa pessoa mentalmente fraca, a reação é diferente da maioria das pessoas, né? O governo lá, o sistema, o consórcio, vem demonizando o Trump há tanto tempo que uma hora um maluco desses acha que ele vai salvar o país dele matando esse demônio. Entendeu o que eu quero dizer? Né? Se você for analisar de verdade aquilo ali, você vai ver que aquele cara não era um profissional, era um amador, né? As coisas que ele fez e tal. E deve ter recebido a ajuda de alguém nos próximos dias aí, as investigações. Ajuda com certeza, né? De algum amigo, algum outro louco, alguém que... Mas ajuda dentro também do serviço, porque como que foi tão fácil, ele sendo tão despreparado, concordo, despreparado, mas sendo tão despreparado, ele entrar com tanta facilidade ali e dar um tiro...
Olha, rapaz, é um negócio que a gente tem até que rir, mas os sistemas, eles são muito falhos. Eles são muito falhos. Quando postos à prova de verdade, né, eles acabam mostrando essas fragilidades. E fica todo mundo acreditando de que não vai acontecer. Né? Não vai acontecer e acontece. Né? E aí você não está preparado para aquilo. Né? Eu não sou muito fã de teorias da conspiração. Né? Até porque eu vejo no dia a dia isso acontecer. Né? Coisas que não deveriam acontecer e acontecem. E você diz assim, não, isso aconteceu porque alguém... Não, aconteceu porque aconteceu mesmo. Porque algum louco, algum ousado foi lá e fez e ninguém esperava que o maluco fizesse aquilo. Né? A diferença entre o Adélio e esse cidadão é que aqui as nossas forças de segurança, elas não têm o costume de matar. Eles matam à noite, na favela e tal. Mas no dia a dia, eles não têm. Lá não. Lá, se você tiver armado, mesmo que você não esteja com a arma apontada para ninguém, tiver com a arma apontada para o chão, e não, se você não largar a arma, mesmo que você não esteja efetivamente, eles te matam. Serol, né? Lá a ordem é essa. O protocolo lá é esse, é matar. O cara tá armado, pô, né? Aqui o guarda te para e você sai do carro. Lá você só pode sair do carro se o guarda mandar você sair. Senão você tem que ficar ali com a mãozinha no volante, esperando que ele diga para você, saia do carro. Aqui não. Aqui o guarda te para, tu sai. Lá não funciona assim. Lá é outro protocolo. Bom, eu acredito que aquele é um ser doente. Você vê o seguinte, muito antes, muitas horas antes de acontecer o fato, o pai do rapaz foi na polícia dizer que ele estava sumido com a arma dele. O cara pegou a arma e sumiu 2 dias de casa. Sumiu hoje e amanhã de manhã, antes do acontecido, o pai dele foi na polícia e disse, meu filho sumiu de casa com a arma. Não sabia, o pai dele não sabia o que ele estava fazendo com a arma. Né? Mas o pai dele está procurando. A investigação vai provar. Né? Agora, a única coisa que eles não vão deixar claro é por que essa pessoa, fraca mentalmente, foi mobilizada por um massacre midiático que massacra o Trump, como massacra o Bolsonaro no Brasil, o tempo inteiro. Eles estão há anos tentando colar, desculpe a expressão, alguma sacanagem no Bolsonaro. Né? É lógico que uma hora eu digo, mas o Bolsonaro fez. Lógico que o Bolsonaro não ser perfeito. Claro. Né? Ele não é perfeito. Ele comete um errozinho aqui, um outro errinho ali. O problema é para que direção ele está andando. Né? Se Moisés tinham 210 mil judeus na escravidão no Egito, morreram 140 mil na travessia, só chegaram 70 mil lá do outro lado. Se Moisés não tivesse dito que Deus ia proteger, que as águas iam ser não sei o que e tal, e ele tivesse dito, nós somos 210 mil, vamos atravessar esse deserto aí, vai morrer 140 mil, tá? Ninguém ia. Pô, eles estavam escravos até hoje lá no Egito, entendeu? Então, a gente tem que entender como é que funciona o mundo. Uma coisa é eu, você aqui, outra coisa são milhares de pessoas e outra coisa são milhões de pessoas. Né? Hoje em dia, quando a gente fala de país, a gente fala de milhões de pessoas. Né? Tem coisas muito complexas. Né? Lógico que, se você pegar, vamos supor que governar o Brasil, o cara precisa fazer 200 coisas. O Bolsonaro vai fazer 180 certas e 20 erradas. O Lula vai fazer 20 erradas e 20 certas e 180 erradas. Pô, mas tá difícil achar esses 20 certos, hein? Hein? Não, se procurar, você vai encontrar alguma coisa certa. Pô, mas tem que vasculhar bem. Tudo bem, mas você entendeu? A proporção é essa. O Bolsonaro erra 10%, o Lula erra 90%. Né? Mas tem alguma coisa que o Lula... Tem, lógico que tem. Eu não acredito nem na maldade. Eu acredito na ignorância, na incompetência, né? Em crenças que não... Né?
As crenças que movem esse governo não são crenças que sejam boas para a maioria da população brasileira e para o país. Esse é o problema. A questão das crenças. Agendas equivocadas também, né? E aí, voltando ao que eu falei, eles ficam o tempo inteiro jogando cortinas de fumaça. Agora o Bolsonaro roubou as joias. Não roubou as joias. Não conversou com a baleia em inglês, foi em português. Agora não conversou com a baleia em inglês, foi em português. Agora, não, o Bolsonaro... Não, e o negócio da joia já não pega nem mais, porque até a Polícia Federal teve que rever uma coisa que eles fizeram errada, né? Um monte de coisa. Cada hora é uma coisa. Agora é o cartão de vacinação. Porra, aquilo ali foi... Pô, demais, né, cara? Demais. Agora, eu não sei o que... Agora é a BIM paralela. Não, e a pergunta que eu te deixo aqui, Silvio, é a seguinte, e deixo pra você também, que é crítico ao Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, tenho minhas críticas a ele. Claro, eu tenho críticas a qualquer ser humano. Só não tenho a Jesus, que é perfeito. Agora, aqui a pergunta que eu deixo pra você. Você tá falando da questão do Bolsonaro, né? E aí, meu irmão, eu te pergunto pra você, o Bolsonaro, né? Ele teve essas situações aí, joias, baleia, carteira de vacinação. O cara não tem foro privilegiado. O cara tem um sistema inteiro contra ele. Até hoje não foi preso. Então, como é que você, esquerdista, me responde? Você vai fazer as tuas considerações sobre isso, mas um esquerdista fanático, né, extremista aí, doente, que fica falando o tempo todo que ele vai ser preso. Eu tô esperando ele ser preso. Daqui a pouco eu já tô sem dente e ele ainda não foi preso, né? Então, claro que é um tiro no pé prender o Bolsonaro. A gente pode olhar por esse ângulo de visão, né? Porque aí vai um país inteiro se revoltar. Mas, ao mesmo tempo, os caras não têm nada contra o Bolsonaro. Eles sabem que o tiro no pé vai ser porque não vai apresentar nada de fato, de concreto, que ele realmente tenha desviado, né? Enquanto o Bolsonaro conversa com a baleia em português e não em inglês, tem carteira de vacinação, o outro admite que leva 11 containers para casa. E tá tudo certo, né? Agora, o outro é tirado pelo sistema internacional da cadeia e falam para ele com certeza, você vai jogar nosso jogo ou continuar apodrecendo aí. O que acontece é o seguinte, o sistema, ele não estava preparado para o celular, né? Quer dizer, enquanto uma rede, por melhor que seja, vou falar da Rede Globo, tem lá 200 ou 300 técnicos muito bons, criando coisas, a população tem milhões criando coisas. Isso é uma primeira coisa. Outra coisa é o seguinte, a história do mundo prova, e eu vou usar o cristianismo como exemplo disso, que a perseguição faz você crescer, né? As pessoas, elas acabam indo para o lado dos perseguidos, né? Quer dizer, eu agora vou voltar ao futebol. Se você vai para o Maracanã assistir um jogo entre dois times e você não é torcedor de nenhum daqueles times, naturalmente você acaba torcendo para o mais fraco. Vai jogar um time muito forte e um fraco. Você não é torcedor de nenhum dos dois. Você é torcedor de um terceiro time. Aí você vai para o Maracanã, com um amigo. Vamos lá e tal. Aí tá lá jogando o time A contra o time B. O A é forte e o B é fraco. Você acaba torcendo para quem? Para o fraco. Né? A população torce para o perseguido. A população está vendo. A coisa de que o que vale para um não vale para outro. Né? O Bolsonaro mente. O Lula se engana. O Bolsonaro ataca. O Lula foi de mau gosto. Entendeu? Essa diferença de interpretação que a velha mídia dá o tempo todo, se não existisse a internet, você e nós aqui íamos estar acreditando que o Trump escorregou, caiu no chão, bateu com a cara e machucou a orelha. E pronto. Era isso que ia ter saído na Globo.
Com certeza. E eu tenho um amigo meu que é bitolado na Globo. Ele acredita em tudo que a Globo realmente fala, porque ele só vê a Globo. Pois é. E como ainda existem pelo menos 20, 30% de pessoas no Brasil que só veem Esse tipo de gente que pega a faca e enfia na barriga do outro, que sobe no telhado e dá tiro no outro, é o cara que assiste a Globo News e acredita. Mas beleza, você falou das tuas considerações do provável assassino, não porque não matou o Trump, mas o que atentou contra a vida do Trump. Mas e o Adélio? O que você realmente acredita no Adélio? Vai? Ele é só um doente mental? Ele é outro que foi... Uma pessoa fraca, como você falou? Isso, que foi... Você acha que não tinha ninguém por trás dele? Não, olha só, deixa eu te falar. Com advogados que apareceram? Eu vou te dar De repente, os advogados foram pelo sistema que resolveram defender ele? Isso, é. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que a imprensa disse do cara que subiu lá no telhado para atirar no Trump é de que ele era republicano. É a primeira coisa. Só que eles não falaram duas coisas. Eles esqueceram. Uma, ele se filiou quando? Ao Partido Republicano. Em 2024. Então, mas ele se filiou porque ele estava pensando em matar o Trump? Não. Houve uma campanha nos Estados Unidos para pessoas do Partido Democrata se filiarem ao Partido Republicano para poder votar contra o Trump na convenção partidária. É que depois o Trump cresceu tanto que essa campanha se desfez. Mas muitos democratas, no início do ano, se filiaram ao Partido Republicano para poder votar na convenção contra o Trump. Porque só pode votar quem é do partido. Então, esse cara que sempre foi ligado aos democratas, já fez doação para os democratas, vai que no início de 24 se filia num movimento, numa campanha nacional que aconteceu lá. O que eu tento dizer é que eles não mostram a verdade por completo. Porque quando você vai... O caso do Adélio, pode ter certeza. O Adélio agiu sozinho? Não. Mas devia ter outros 2, 3 malucos, que nem ele, igual esse cara lá nos Estados Unidos. Pode ter certeza que em uma semana, 10 dias, nós vamos descobrir que pelo menos mais um ou outro louco. Porque um vai recrutando o outro, rapaz. É negócio de maluquice mesmo. Tem muito maluco na rua. A nossa sociedade, ela é muito doente. Cada vez mais, não? É, muito doente. Sabe, você... E aí, depois da existência do celular, isso ficou mais visível. Porque agora você, qualquer um filma, fotografa. Sim, a menina que morreu lá no Hoppenheim, os caras estavam filmando a menina destroçada no chão, que caiu lá de cima, né? Uma menina de 10 anos de idade. Quer dizer, pra tu ver o espetáculo de horrores, né? Que se tornou a vida, né? É isso. Show de horrores. Entendeu? Eu quero falar que a entrevista tá muito boa, viu? Vou te falar a verdade. Deixa teu like aí, compartilha, se inscreva no canal, que isso fortalece demais. YouTube, ele não vai recomendar a entrevista se você não deixar o like. Sabia disso? Todo mundo fala, os caras, os youtubers, eles enchem o saco se de pedir like, mas a verdade é uma. Se o algoritmo, que é o robô, não vê um número X de like, se não vê um número X de comentários, tá certo? Até descrição no canal, sabe o que o robô vai entender? Porque se é um ser humano vendo a entrevista, o ser humano vai falar, pô, é boa, gostei e tal, né? Agora, o robô ele vai entender assim, não foi legal, porque ninguém deu like, né? É um robô. Né? Isso, Não teve engajamento, não teve ninguém que deixou lá um comentário. Pode ser até comentário para discordar, xingar, a gente não tem problema aqui. Aqui é a nossa democracia, vou repetir de novo, não é relativa, que nem a do Lula, tá? A nossa democracia é real, ela existe. Então você pode me xingar, pode xingar o Silvio, também pode nos elogiar, certo? Pode discordar, não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1 Soluções Patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21 3570 3184, 21 3570 3184, ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21
982-977015. 21-982-977015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal da Ana Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu?